Irmãos, o tema que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é: devo guardar o sábado? Quem aqui já teve uma dúvida sobre isso? Você deve guardar o sábado ou não? Pode ficar sem vergonha. Muitas pessoas têm. Mas está na Bíblia, está nos 10 mandamentos. Por que a gente não cumpre? A gente cumpre os outros 9 mandamentos e não cumpre esse. Na verdade, você deve lembrar-se que a lei tem mais de 600 mandamentos. Os 10 mandamentos é o resumo do resumo do resumo da lei. E desses 600 e tantos mandamentos, tem muitos que nós não cumprimos. Mas como fica sempre essa dúvida com relação ao sábado, acho muito importante a gente ver o que a palavra diz, né? Discernir isso. Primeiro eu quero comentar com vocês, irmãos, que os judeus praticantes, eles não trabalham a partir do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, né? Porque o dia começa às 18 horas, a viração do dia começa às 18 horas, a viração do dia. Então, das 6 horas da tarde de sexta até 6 horas da tarde de sábado, eles não trabalham. E as preparações para o Shabat, né, porque é o Shabat, começam já na quinta noite, as preparações para o sábado. Na quinta noite eles já fazem as compras, já começam a preparar as comidas. Na sexta-feira de manhã vem a preparação, o que é para cozinhar, o que é para assar, arruma a casa. Às 18 horas, na sexta-feira às 18 horas, a mesa está posta de maneira especial, a família reunida para uma refeição em família, e aí começa o Shabat. Eles fazem uma oração e começa o Shabat. Isso os judeus praticam. Todo mundo com uma roupa especial, banho tomado, casa limpa, começa o Shabat. O que eu quero enfatizar com vocês é qual é o propósito do sábado, qual é o princípio do sábado, por que Deus estabeleceu o sábado. Esse verbo Shabat, é uma palavra hebraica, não é? O verbo Shabat quer dizer repousar, descansar. E esse Shabat também é substantivo. O substantivo Shabat quer dizer dia de descanso. Sábado, Shabat, dia de descanso. E o verbo é descansar. Então vamos ver Êxodo 20. Onde está lá nos 10 mandamentos? Êxodo 20, do 8 ao 11. Êxodo 20, 8. Lembra-te do dia do sábado, do Shabat, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Amém? Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou. E aí Ele abençoou esse dia. Irmãos, Deus é o Criador, Ele conhece você, Ele me conhece, Ele sabe o que é bom para nós. Eu não sei você, avalie a sua vida. Eu sempre tive um ritmo de vida muito acelerado. Desde a época da faculdade, quando eu me lembro, morava em São Paulo, eu fazia faculdade, né, que era tempo integral na minha época, era de manhã e de tarde, condução demorada, muito trânsito em São Paulo. Mesmo assim, eu estudava, eu fazia aula de piano, estudava piano, fazia aula de yoga,
praticava yoga. Fazia estágios, todas as férias eu fazia estágio, não parava nunca. Depois que eu me formei, aí eu comecei a conciliar a clínica, a igreja e a família. Nesse ritmo. Começou com 18 anos. De dia na clínica, de noite na igreja. Fim de semana tentava um tempo para a família, a esposa e 2 filhos pequenininhos, mas eu tinha que preparar os estudos e atividades para a igreja. E naquela época, que a igreja era menor, o pastor fazia tudo. Velório, batismo, casamento, estudos, visitas, tudo. Nesse tempo eu tive 2 crises de estresse, de estafa, muito forte, muito forte. E ainda era meio jovem ainda. Aí eu fui no médico e ele falou, Alexandre, você está com estafa, você tem que tirar férias. Eu falei, mas não dá para tirar férias. Eu não podia tirar férias. Mas eu tomo vitamina, falei para ele, eu tomo Stress Tabs, eu tomo essas vitaminas, né? Ele falou, olha, não existe férias em comprimido. Você tem que parar de vez em quando. E esse foi o ritmo que eu vinha vindo até que eu tive um infarto. Deus é sábio. Ele criou você, Ele me criou e Ele falou assim, filho, você trabalha 6 dias e no 7º dia descansa. Eu não descansava. Falei para você, porque eu era pastor também, né? Então, fim de semana era a igreja. Nunca parei. Mas Deus falou, no 7º dia, descansa. Vamos ver, a gente vai ver o princípio do Shabat. O que quer dizer Shabat? Descanso. 6 dias o Senhor trabalhou, no 7º descansou. Então, isso é um princípio para a nossa saúde. Mas, irmãos, o sábado não é só um dia de descanso. O sábado é um dia especial. Nós lemos que Deus fala que Ele santificou o sábado e o abençoou. Você sabe o que é santificar? A palavra santo, em hebraico, é kadosh. Kadosh tem alguns sentidos, mas um deles é separado. O que é santo é separado. Separado para Deus. Santo é especial, é alguma coisa que não é comum, é especial. Então Deus, Ele santificou o sábado, Ele falou, esse dia é um dia especial, é um dia separado. E eu abençoo esse dia. O que vocês devem fazer nesse dia? Deus fala, busca o Senhor. Fica com a família, porque Deus preza a família, se você tem família, e se volta para o Senhor. Não trabalhe nesse dia. Esse é o princípio do que Deus tinha em mente. Vamos ler Êxodo 31, 17. Êxodo 31, 17. Vou ler o 16, né? Êxodo 31, 16. Guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Você, na sua Bíblia está esse restaurou-se? Tem versões diferentes, né? Descansou e restaurou-se. Não é estranho pensar que Deus descansa e Deus se restaura? Não parece estranho? Mas Ele deu esse conselho, esse mandamento para nós. Então Ele está mostrando bem o princípio. Para que serve o 7º dia? Para descansar e para restaurar as forças. Já aconteceu com você, às vezes, que você está num ritmo louco? Especialmente em Ubatuba, né? Que a temporada a gente trabalha até mais ainda. E tem hora que você fala, meu Deus, como eu estou precisando dar uma descansada. Já aconteceu isso com você? Se a gente seguisse a direção de Deus, já estava fazendo o que Ele fala, para descansar e para se restaurar. Amém, irmãos? Mesmo durante
a peregrinação no deserto. Eles não tinham trabalho no deserto, eles não tinham comércio, eles não tinham... Mas eles tinham atividades no deserto. Eles tinham seus rebanhos que eles tinham que cuidar, eles saíram do Egito com rebanho, lembra? Com seus rebanhos. Mesmo no deserto, Deus falou, 6 dias vocês trabalhem, no 7º vocês descansem. Até o maná, Deus dava para eles o maná, que era a comida que caía do céu, o pão que caía do céu. A Bíblia descreve, você imagina que era um pão, tipo pão francês que caía do céu? Ou umas broas, uns pães maiores que podia cair na cabeça de alguém? Como é que era esse maná? Como é que era esse pão que caía do céu? De manhãzinha, juntamente com o orvalho da noite, vinha o maná, que eram pequenas partículas, pequenas gotas, só que sólidas. Ele tinha um aspecto, um gosto mais ou menos de broa, de milho com mel. A Bíblia descreve mais ou menos o sabor, e era muito pequenininho. Então eles tinham que colher o maná. Não era que nem falar, opa, achei um pão maior aqui, achei um pão... Não era isso, eram pequenos. Eles iam colhendo o maná, iam colhendo, colhendo. E Deus até dizia, ninguém colha mais do que vai comer nesse dia. E às vezes alguém queria ser espertinho, pegava para o dia seguinte, o que acontecia? Durante a noite, apodrecia. Eles só podiam pegar o maná para aquele dia. Lembra quando Jesus fala, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. O pão de cada dia. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. O Senhor cuida de cada dia. Amém? Mas Deus falava, olha, no 6º dia, eu vou mandar para vocês porção dobrada do maná. No 6º dia, vocês podem pegar uma porção para 2 dias. Porque aí no 7º dia, vocês não vão colher maná. No 7º dia, vocês vão descansar. Vocês vão santificar esse dia. Eu abençoo esse dia. No 7º dia, dê atenção para a sua família, dê atenção para os seus filhos, dê atenção para o Senhor seu Deus. Olha só, era um dia tão especial que na véspera vinha maná em porção dobrada. Amém? Está comigo? A gente está vendo como é que foi desenvolvendo essa questão do sábado. Não, então, aí do 6º para o 7º dia, não estragava. A única vez que eles podiam pegar a porção para 2 dias. Se eles quisessem fazer isso em qualquer outro dia, apodrecia. Mas no 6º dia, era a porção para 2 dias. Porque Deus fala, eu separei esse dia, eu abençoei. Esse dia é diferente. Acontece tudo diferente nesse dia. Aleluia. A palavra fala assim, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Imagina se Deus falar para você, tire um dia da sua semana para mim. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Se eu abençoar um dia da sua semana e se você tirar esse dia para mim, o que pode acontecer nesse dia? Olha só. Será que a gente não está perdendo alguma coisa grande aí? Vamos ver. Eu particularmente creio que se você se propuser e tirar um dia na semana para Deus, não vai prejudicar a sua renda, porque Deus vai abençoar, porque é uma direção de Deus. Sabe aquele afã que a gente tem, não, mas eu preciso trabalhar, porque eu preciso. Aí chega o estresse, chega a estafa, chega o cansaço, chega até o infarto. Então vale a pena seguir as direções de Deus. Então, irmãos, como eu falei, eu reforcei a ideia de a gente ver qual é o princípio do Shabat, qual é o fundamento, qual é a razão do Shabat. E qual é a razão? Descanso e santificação, voltar-se para Deus. Porque senão a gente vai entrar na religiosidade. E é isso que Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, veio para mostrar para os judeus. Vocês ficaram religiosos. Vocês estão guardando o sábado com religiosidade. Esse não é o princípio do sábado, não é a religiosidade, não é uma coisa automática, sem sentido. Então, irmão, alguém pode deixar de trabalhar no sábado,
mas sem se voltar para Deus. Sem santificar o sábado. Sem fazer um dia especial para a família. Então, vai ser um dia perdido. Porque, além de tudo, é um dia improdutivo. Não está trabalhando, não está dando para Deus, não está se voltando para a família, aí é um dia perdido. Ou então pode ser um dia só bem religioso. Então, irmãos, Jesus chegou e disse assim, olha, está aqui quem é maior do que o sábado. Jesus disse, eu sou maior do que o sábado, porque Deus fez o sábado para o homem e não o homem para o sábado. Quando a gente entende o sábado, irmãos, de maneira legalista, religiosa, então é o homem para o sábado, ser escravo do sábado. Mas Jesus fala que Deus fez o sábado para o homem. Por quê? Porque é um dia especial para descansar, para ser restaurado, para se voltar para Deus. O sábado é para o homem, não é o homem que é para o sábado. Amém? Vamos dar uma olhada em Mateus 12, a gente vai ver agora o Novo Testamento. Vamos ver como Jesus lidou com o sábado. Presta atenção, quando a gente fala, eu devo guardar o sábado, porque está em Êxodo 20, está nos 10 mandamentos. E Jesus fala, não pense que eu vim para revogar a lei, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir a lei. Então vamos ver como Jesus cumpriu a questão do sábado. Amém? Mateus 12. Vamos ler do 1 ao 8. Mateus 12, 1. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado. Veja, não é por acaso que está destacado, enfatizado. Ele passou pelos campos, pelas searas em um sábado, um shabat. E seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram para Jesus, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Porque pela lei mesmo, do sábado, no sábado você não podia colher lenha, você não podia acender fogo, você não podia pegar água, você não podia viajar, você não podia fazer nada no sábado. Era totalmente voltado para Deus e para estar ali com a sua família aos pés do Senhor. Isso se tornou um legalismo para eles. Os discípulos estão ali num shabat, eles estão com fome, tinha espigas, eles colheram, não poderia colher as espigas. Então os fariseus criticaram Jesus. Ele, porém, Jesus lhes disse, não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Você sabe o que são os pães da proposição? A casa de Deus tinha o átrio, tinha o santo lugar e o santíssimo lugar. No santo lugar, ou no lugar santo, é onde tinha o castiçal, né, o candelabro, a menorá, tinha o altar do incenso e a mesa dos pães da proposição. Só os sacerdotes podiam comer os pães da proposição. Mas Davi e aqueles homens que estavam com ele, os valentes de Davi, estavam em guerra, estavam muitas vezes fugindo de Saul, muitas vezes guerreando, e eles tiveram fome, entraram na casa do Senhor e pegaram os pães da proposição e comeram, que não era lícito. E aí Jesus diz assim, ou não tendes lido na lei, fariseus que conheciam a lei, que examinavam a lei, que criticavam, não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Você sabe como é que os sacerdotes violavam o sábado? Você sabe por quê? Eu vou ver aqui. Deixa marcado aí.
Vamos abrir um texto em Números 28, 9. Por isso que quando alguém pergunta, a gente tem que guardar o sábado, eu falo, irmão, isso é uma história que a gente tem que contar direito, né? Porque senão vai ficar mal explicado. Vamos ver aqui Números 28, 9. Números 28, 9. Porém, no dia de sábado, no dia de Shabat, 2 cordeiros de um ano sem mancha, 2 décimas de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares, com a sua libação. O holocausto é do sábado, em cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Todos os dias os sacerdotes tinham que fazer um holocausto, né, um sacrifício, todos os dias. Deus falava, a chama do altar tem que arder continuamente. Então, tem sempre que ter um incenso com as orações, tem sempre que ter o pão da proposição e tem que ter o holocausto todos os dias, mesmo no sábado. Mas sábado é sábado, sábado não podia fazer nada. Sábado não podia pegar, trazer um animal, sacrificar, não, sábado. Mas então Deus abria algumas exceções. Por isso que Jesus fala, vocês não leram, vocês não têm lido que no sábado os sacerdotes, eles violam o sábado e ficam sem culpa, eles trabalham no sábado. Amém? Pois eu vos digo, voltando lá para Mateus 12, 6, pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Uau! Jesus fala, eu sou maior do que o templo. Lá o templo da casa de Deus. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Por quê? Quem que eram os inocentes? Os discípulos dele, que estavam pegando espigas e comendo. Jesus fala, se vocês entendessem que Deus fala, eu quero a misericórdia e não sacrifícios, vocês não estariam condenando os inocentes. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Jesus é maior que o sábado, Jesus é maior que o templo. E Ele está permitindo que os seus discípulos saciem a sua fome no sábado. Então Deus está começando a mostrar para nós que vivemos na época da graça e não na época da lei, que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Mas por que isso? Ele não está violando o sábado. Ele vai deixar claro que o fundamento do sábado é o descanso, é o dia santo, é um dia abençoado. A gente vai chegar lá. Amém? Vamos dar uma olhada agora também em Marcos 2, 27. Marcos 2, 27. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Aleluia! Deus é tão bom, tão bonzinho, como eu sempre falo, que Ele fez o sábado para nós. Ele falou, Alexandre, filho, eu vou te dar um conselho. Trabalhe 6 dias, se esforce, acorda cedo, dorme tarde, eu vou te abençoar, eu vou abençoar o fruto do seu trabalho. Esforce-se para ser o melhor, impense, 6 dias. Mas no 7º dia, descansa, se restaura, se volta para mim. Não é um refrigério quando a gente está na presença de Deus? Você já sentiu isso? Hoje mesmo. Foi um dia puxado demais, uma loucura. Eu cheguei em casa agora, vindo da clínica, daquele jeito, né? Falando assim, precisamos ir para a igreja. Aí cheguei aqui, uma oração, um louvor, a presença do Espírito Santo. Aleluia. A presença do Senhor traz refrigério, restaura, traz paz. Por isso Ele preparou o sábado para o homem. E não o homem para ser escravo do sábado.
Você entende o princípio? O que é Shabat? Descanso, dia abençoado, dia santo, dia de restauração. Se fosse pelo rito, irmão, se fosse pela lei, pelo rigor da lei, Jesus não poderia nem curar uma vida no sábado, nem curar uma vida no sábado, não podia curar, não podia fazer nada no sábado. Mas não é assim. Veja lá Marcos 3, nós estamos aí já em Marcos 3. Olha, veja aí o Marcos 2:23. Marcos 2:23. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos começaram a colher espigas. Foi o mesmo texto que nós lemos em Mateus, essa passagem do sábado. Aí no capítulo 3. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. Agora já é um outro sábado, ele entra na sinagoga, porque os judeus se reuniam na sinagoga, ainda se reúnem, né, no sábado. Olha, irmãos, aquele homem provavelmente, ou possivelmente, ele já frequentava aquela sinagoga. Todos sabiam que ele tinha uma mão mirrada. Mas ele estava observando Jesus para ver se Jesus ia curar no sábado para criticar Jesus. Eles não estavam preocupados que de repente aquele homem podia receber a bênção da cura naquele dia. Eles estavam preocupados se Jesus ia curar no sábado. Percebe? Estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Jesus não fez escondidinho não, para que ninguém soubesse que ele curava no sábado. Ele falou: vem aqui para o meio, rapaz. E ele veio para o meio ali da sinagoga. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Aleluia! Jesus ficou indignado com eles. É sábado, tudo bem. É lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? É lícito curar ou matar no sábado? E ninguém respondeu nada. Jesus ficou indignado com a dureza do coração dessas pessoas religiosas. E Jesus cura o homem na presença de todos. E tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Já que não guardou o sábado, já que curou o homem no sábado, vamos matá-lo. Olha como eles são bonzinhos, olha como são religiosos. Olha que coração. Você acredita? Isso é o legalismo do sábado. Isso é o homem que é escravo do sábado. É o homem que foi feito para o sábado, não o sábado que foi feito para o homem. Eles perderam o senso, eles perderam o princípio para que era o sábado. Eles estavam na igreja, na sinagoga no sábado. Era no sábado que eles se reuniam para buscar a Deus. Eles estão mais preocupados com o legalismo. Você percebe, irmão? Então, quando eu falar aqui para você sobre guardar o sábado, que eu vou falar para você de guardar o sábado, é para você entender que não é o legalismo, não é o rigor da lei. É para que é o sábado. É um dia que eu vou separar para Deus, porque Ele separou esse dia para mim. Ele fez o sábado para mim, para que eu esteja perto dEle. Aleluia? Amém? Aleluia. Bem, mas você vê que os próprios fariseus, esses fariseus, presos pela lei, em algumas circunstâncias eles não cumpriam o sábado. Como assim? Jesus mostrou isso para eles. É aquela palavra que Jesus fala: olha, antes de você querer tirar a trave do olho do teu irmão, tira o cisco
Ou melhor, antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no seu olho, né? A gente é bom para ver o erro do outro e não ver o nosso erro. Então, Jesus mostra isso aqui em João 7. João 7, 19. João 7, 19. Não vos deu Moisés a lei? Jesus fala lá para os fariseus. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei. Por quê? Por que procurais matar-me? Nenhum de vocês observa a lei. Jesus fala para os fariseus. Porque sabe, irmãos, a palavra de Deus disse assim, se você quer viver pela lei, você tem que cumprir todos os mandamentos da lei, porque quem peca em um mandamento, peca em todos. Por isso que a palavra fala que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Aí Romanos fala, mas então para que serve a lei? A lei serviu para mostrar para nós o que é pecado e o que não é pecado. A lei mostra o que é santo e o que é profano. A lei mostra o pecado. Só que onde abundou o pecado, porque você fala, meu Deus, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque veio Jesus Cristo e ele fala, não vem para revogar a lei, vem para cumprir. E aí ele mostra para nós, é impossível você ser justificado pela lei, porque você não consegue cumprir os 600 mandamentos. Mas por que Deus deu tanta lei? Para mostrar o pecado. Mas aí vem Jesus, santo, puro, ele só conseguiu cumprir toda a lei, e ele fala, agora eu levo os seus pecados. Eu lavo você com meu sangue. Justificados, pois, mediante a fé, justificados, pois, não pela lei, mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Romanos 5:1. Aleluia! Está voltando para o princípio do sábado. Então aqui, Jesus vai mostrar para os fariseus que eles não guardam a lei e querem matá-lo, porque ele cura no sábado, ou porque os seus discípulos comem espigas no sábado porque estão com fome. Então vamos ver aqui agora João 7, 22. João 7, 22. Pelo motivo que Moisés vos deu a circuncisão, ele vai mostrar como é que eles não cumprem a lei. Pelo motivo que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, já desde antes. No sábado circuncidais um homem. Porque quando é que era a circuncisão? No 8º dia. No 8º dia de vida do menino, ele era circuncidado. Aquela cirurgia de fimose, né, no prepúcio. Só que se o 8º dia de vida do Joãozinho caísse num Shabat, ele era circuncidado no sábado. Se o homem recebe a circuncisão no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Se é justo circuncidar um menininho no 8º dia, mesmo que caia no sábado, para cumprir a lei de Moisés, não é justo eu curar totalmente um homem, só porque é sábado. No sábado que eu encontrei esse homem, no sábado que eu estou com esse homem, não é justo que eu cure esse homem? Ah, que pena, né? Se o homem tivesse no 6º dia ou no 1º dia da semana, ele seria curado. Mas aí, como ele encontrou Jesus no 7º dia, no Shabat, ele vai ficar sem ser curado. Jesus fala, isso é justo. Julgar é segundo a justiça. Você está entendendo o princípio do sábado? Não é o legalismo. Você não imagina a gente começar a falar, apóstolo, você sabe? Você sabe que eu vi o que o pastor Kleber estava fazendo no sábado? Já pensou? Ou então alguém chega e fala, olha, você sabe o que eu vi que o apóstolo estava fazendo no sábado? Aí começa aquele legalismo. É isso que Jesus está mostrando. Então eu queria, para completar, alinhar 3 pontos com você, sobre a questão do sábado, do Shabat. Primeiro, eu creio que nós devemos guardar o sábado, porque é um mandamento do Senhor.
Na verdade, até um conselho, não é bem um mandamento, é um conselho, né? Porque ele diz que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então, é uma concessão, uma bênção que ele fez para nós. Nós vimos aqui, meus irmãos, que há algumas situações em que o sábado pode ser, entre aspas, quebrado e até deve ser quebrado. Jesus fala, se você vê um boi preso lá e não pode pastar, não pode beber água, você não pode soltar o boi porque é sábado e ele vai morrer de fome ou de sede. Se você vê um homem que precisa ser curado, você não pode curar ele porque é sábado. Então tem certas situações que o sábado pode, até deve ser quebrado. Ou seja, era para descansar. Mas algumas vezes a gente vai fazer alguma coisa pela justiça. Amém? Não sei se eu estou complicando mais ou se estou simplificando. Tá tudo bem? Amém. Bem, então nós vimos até que nós podemos, não é assim o rigor da lei, é o princípio, né, do sábado. O sábado Deus fez para nós. Segunda coisa, qual é a razão do sábado? É o descanso. É um dia santo, é um dia abençoado, é um dia separado para Deus e para a família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tanto que os judeus, eles começam o Shabat com uma refeição em família. Ali eles fazem uma prece a Deus. A família aos pés da cruz. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a razão do sábado é esse descanso, essa busca de Deus. Então ele é um dia que deve ser santificado, deve ser separado, deve ser especial. Porque é o sábado do Senhor, é o Shabat do Senhor. Assim como a gente fala da ceia, que é a ceia do Senhor, o sábado é do Senhor. Se você pega o sábado e fala, gostei dessa, o sábado eu vou tirar para ficar jogando videogame, tem alguns aqui que gostam, né? Vou tirar para ficar na internet, vou tirar para ficar vendo jogo de futebol na frente da televisão, comendo pipoca e tomando refrigerante. Isso é sábado? Isso é dia santo? Isso é dia especial? Não. E não é isso o sábado. Então a gente tem que entender o que é sábado. É um dia abençoado, separado, especial. Amém, irmãos? Isso é sábado. E terceiro ponto. Primeiro ponto que eu digo, eu creio que nós devemos guardar o sábado. Segundo ponto, se a gente vai guardar o sábado, ele tem que ser um dia especial. E terceiro ponto, acho que muito importante, o sábado tem que ser no sábado? Na nossa língua, sábado é sábado e Shabat é sábado, né? Em inglês, sábado não é sábado. Em inglês, sábado é Saturday. Dia de Saturno, Saturday. Então, já não tem nada a ver com sábado, na língua inglesa. Em vários outros idiomas. Então, o que é sábado? É descanso. Deus fala, você trabalhe 6 dias e no 7º você descanse. Não é necessariamente o sábado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É você trabalha 6 dias e no 7º dia você abençoa e separa esse dia. Em Israel, é o sábado. As sinagogas abrem no sábado, o comércio fecha no sábado. Nós já fomos para Israel, os irmãos que foram, um dia de sábado nós estávamos num hotel, e era um hotel tradicional de judeus. Nesse dia, o elevador, ele é programado para parar de andar em andar. Se você tiver com pressa para ir até o 7º andar, você vai de escada. A gente às vezes foi de escada mesmo. Porque se você entrar no elevador, não adianta você querer apertar o botão, porque não funciona. É sábado, ele está programado. Ele para na ida e na volta, ele para de andar em andar. Porque você não pode apertar o botão. Não pode fazer nem isso. Então, às vezes, a gente ia de escada. Lá para tudo no sábado. Agora, aqui no Ocidente, não para nem no domingo, né? Nunca. A gente para.
Que tal se você falar com o Espírito Santo e puser na sua agenda um dia separado para Deus? Será que alguma coisa poderia mudar na sua vida? Será que isso poderia trazer restauração, como ele fala, Deus no sétimo dia descansou e restaurou-se? Será que a gente ia chegar... E aí talvez para nós aqui no Ocidente, talvez o domingo seja um bom dia. Porque já é um dia que normalmente a maioria do comércio não abre. Tem certos comércios e profissões que não param, né? Mesmo em Israel. Ah, então está violando o sábado? Não, por causa da justiça. É justo que uma pessoa morra porque o bombeiro não vai trabalhar no domingo, porque é o sábado dele? Não é justo. Mas não parece que aqui para nós no Ocidente, se você quiser tirar na sua agenda um dia, talvez seja mais fácil no domingo do que no sábado. Agora, se você tem plantão, você tem turnos no seu trabalho, então os seus turnos são diferentes da população, porque depende do seu turno, você trabalha... Então você veja qual é o seu esquema de turnos e uma vez por semana tira um dia santo, tira um shabat. Aí fica mais fácil falar, tira um shabat, tira um descanso, tira um dia abençoado, tira um dia santo. Amém? Já pensou? Você fala à esposa, nessa semana que o meu turno é esse, então na quinta-feira vai ser o shabat. Dá para a gente organizar isso com a família? Amém. É um dia santo, especial, separado. Não é para ficar na frente da televisão ou do computador, não. É um dia para louvar, para buscar Deus, para reunir a família. É um dia separado. Você está entendendo o princípio? Para a maioria das pessoas é mais fácil o domingo. Eu acho. Aleluia. Então, irmãos, vamos ver Êxodo 34, 21, para ir completando. Êxodo 34, 21. 6 dias trabalharás, mas ao sétimo dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Olha o contexto deles. Povo agrícola. Mas, Senhor, está na época de arar a terra, está na hora de arar para semear. Sim, tudo bem. Você are a terra 6 dias, no sétimo descansa. Senhor, mas está na época da colheita. É a época da colheita. Isso mesmo, filho. Você colhe 6 dias, no sétimo você descansa. Respeita o seu corpo, respeita o seu ciclo. Dê tempo para você, dê tempo para sua família, dê tempo, mais importante, para Deus. Achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Nem só de pão viverá o homem. Irmãos, nós somos envolvidos, atropelados pelo trabalho, pelas coisas, pelos afazeres. E qual é o tempo que a gente dá para Deus? Domingo. Culto. Então, qual é o tempo que a gente dá para Deus em uma semana? 2 horas do culto. E olhe lá. Às vezes você ainda está aqui e a cabeça está lá fora. E a proposta de Deus? Dê 24 horas. Para mim e para você. Para Deus e para você. 24 horas. Qual é o turno de Deus? 6 por 1, né? É o turno. Amém, irmãos? E aí vem uma coisa interessante, que nos dias da igreja apostólica, da igreja dos apóstolos de Cristo, eles se reuniam no primeiro dia da semana. Talvez, porque no sétimo dia as sinagogas funcionavam, e as sinagogas, ainda hoje, né, abrem no sábado, e na sinagoga a palavra era lida. Você veja, irmãos, os discípulos, eles seguiam a palavra. Não existia Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito pelo apóstolo Paulo. Existia o quê? O Velho Testamento. Muitos não sabiam ler. E eles não tinham acesso
aos rolos da lei. Então eles iam na sinagoga no sábado. Eles recebiam a porção da palavra no sábado. Mas aí, no 7º dia. Mas aí no primeiro dia da semana eles se reuniam. No primeiro dia da semana era o dia da comunhão da igreja, a economia da igreja. Era no primeiro dia da semana. Vou pegar só um texto desse, Atos 15, 21. Atos 15, 21. Atos 15, 21 para mostrar do sábado, das sinagogas. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Cada sábado, a lei de Moisés era lida nas sinagogas. Aleluia. Agora, isso nas sinagogas. Agora veja Atos 20, versículo 7. Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, eles iam ter a ceia do Senhor. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Quando que eles se reuniram? No primeiro dia da semana. Tem vários outros textos que mostram que a igreja se reunia no primeiro dia da semana. Se você tiver condições, uma sugestão que eu dou, e eu acho e tenho certeza que nós precisamos adequar também a nossa realidade. Quem sabe se você pode, às 18 horas do sábado, para domingo, né? Começar a preparar o dia do domingo, se para você for o dia do descanso. E aí você faz das 6 da tarde do sábado até as 6 da tarde do domingo. Ou, se você tirar 24 horas de uma outra maneira. Da meia-noite do sábado até a meia-noite do domingo. O importante é você, fala com o Espírito Santo, faz a sua agenda semanal e tira 24 horas por semana para Deus. Ele fala, esse dia eu abençoo, eu santifico para você descansar e para você se restaurar. Ah, mas não vai faltar na minha renda. Você acha que um conselho de Deus compromete a gente? Um conselho de Deus sempre é para a bênção. Você vai trabalhar no outro dia mais leve, mais restaurado, mais rejuvenescido. Amém? Entendeu o princípio do sábado? Descanso. E dia santificado. Esse é o princípio. Não é legalismo. Sábado para o homem, não o homem para o sábado. Fala a verdade. Quantos aqui de nós será que temos separado um dia por semana para Deus? A gente às vezes consegue tirar 1 hora por semana no tabernáculo. A gente às vezes consegue tirar 2 pedacinhos da noite para Deus, na quarta-feira e no domingo, e pronto. Os jovens às vezes conseguem tirar, né, até a quarta, às vezes, o sábado e o domingo, um pedacinho da noite. Mas a proposta de Deus não é essa, é filho, tire um dia para mim. Tire um dia para você e para a sua família. Descanse, um dia especial, santo, separado, abençoado. Começa com louvor, começa com a palavra, dá atenção para os seus filhos, vai no culto, faz tudo diferente. Já pensou? Será que algo lindo e grande pode vir daí? Amém? Vamos ficar de pé? Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui. Na virada, né? Oi? Amém. Vocês sabem por que o dia bíblico, judaico, começa
às 18 horas. A sugestão que até a profeta Cátia estava dizendo aqui, que a gente vai fazer então, é começar o nosso dia de descanso no sábado às 18 horas e vai até o domingo às 18 horas. E aí vem o bônus do culto das 19, aleluia. Mas por que na viração do dia? A palavra fala lá em Gênesis que todos os dias, na viração do dia, Deus se apresentava e tinha um momento com Adão e Eva, na viração do dia. O dia, no calendário judaico, ele é assim, tem 4 vigílias da noite. 4 vigílias da noite. Lembra que Jesus foi na terceira vigília? A primeira vigília da noite é das 6 às 9, a segunda vigília é das 9 à meia-noite, a terceira vigília é da meia-noite às 3 e a quarta vigília é das 3 às 6. E aí às 6 da manhã é a primeira hora do dia. Jesus foi crucificado e ele morreu na hora 9, às 3 da tarde. Então é interessante que, biblicamente, o dia começa à noite. A viração do dia é às 6 da tarde, quando está escurecendo. O dia começa à noite. E aí o dia vai clareando. Vai clareando, 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 clareando. Até às 6 da tarde do outro dia. Então tem 4 vigílias da noite e depois tem 12 horas do dia, das 6 da manhã até às 6 da tarde. Amém? Então uma ideia legal, bíblica, é você fazer o seu dia de descanso começando às 18 horas até às 18 horas do outro dia. De repente você começa com uma refeição especial, com a família reunida. Se você não tem família, é você e o Espírito Santo. Faz uma coisa especial e começa. Uma irmã já deu uma sugestão. Divino Tabernáculo. O Espírito Santo vai te dar muitas maneiras criativas. Eu acho que o Espírito Santo só está esperando esse momento. Meus filhos, finalmente caiu a ficha. A gente vai ter 24 horas por semana juntos, só nós. Então eu vou dar umas ideias para você. Aí o Espírito Santo vai te dar umas ideias santas de como você separar um dia todinho para Ele. Já pensou? Isso é muito lindo, isso é muito santo. Você vai se restaurar fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, familiarmente. Menos internet, menos celular, menos mídia social, menos televisão, menos. Mais Deus, mais família. Dia abençoado, dia santo. Filho, eu fiz o sábado para você. Quer pegar ele? Quero, Senhor. Amém?